Olá pessoal, eu sou Pedro Zória, professor e designer, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um cabide feito com aro de bicicleta e raio de bicicleta. E para isso vocês vão precisar nada mais nada menos do que uma roda velha jogada fora, que vocês podem encontrar facilmente em lojas de bicicleta a custo zero, né? Geralmente essas rodas são descartadas porque elas vêm com um problema no aro, como por exemplo aqui alguns amassados, ou alguma outra coisa. Mas para o uso como cabide, nós podemos usar perfeitamente essa roda. Para isso a gente só vai precisar limpar ela muito bem e separar as peças. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like lá e marcar as nossas notificações para vocês receberem as nossas atualizações. Então vamos lá fazer o nosso cabide feito com aro de bicicleta? Para fazer o nosso cabide feito com aro de bicicleta, né, além do aro da bicicleta, a gente vai precisar do raio da bicicleta, 2 niples e um tubinho que vai funcionar como afastador, mas que também pode ser utilizado uma tampinha daquelas de câmara de ar. Muito bem. A parte do aro, ela vai ter aqui na sua extensão 40 centímetros. Em geral, um aro de bicicleta você consegue 4 cabides como esse. É um aro do tamanho de 26 polegadas. E você vai ter uma infinidade de raios e nipos que você vai poder utilizar. Como ferramentas para isso, né, para você desmontar a roda de bicicleta, você vai precisar de uma ferramenta dessas aqui, ou um alicate para poder afrouxar os nipos e retirar os raios da bicicleta para separar do aro. Uma vez que você tirou o raio da bicicleta e você tem os 2 niples, o que a gente vai fazer em relação ao aro da bicicleta é fazer um furo no centro do arco para prender o nosso gancho e também transformar esse raio num gancho. Para isso você vai precisar de um conector desse de 25 milímetros que nós vamos usar como gabarito para fazer a parte do arco do nosso ganchinho. Esse raio daqui, ele vai ser cortado a partir da rosca com 15 centímetros. Esse é o tamanho necessário para que a gente consiga fazer esse ganchinho daqui. Então vamos lá? Primeiro eu vou desmontar a roda e limpar tanto o aro, quanto o raio, quanto os nipos. Então agora eu vou pegar esse aro aqui, eu vou limpar ele usando Bombril e sabão de coco e vocês vão ver como ele vai ficar limpinho e quase como novo. Já limpamos o nosso aro usando palha de aço e sabão de coco, né? Olha só como ficou quase como novo, né? O mesmo vocês podem fazer com os raios e nipos. Para fazer o nosso gancho, nós vamos transformar isso aqui num gabarito de dobra, né? Mas antes a gente vai cortar o nosso raio com uma dimensão de 15 centímetros a partir daquela parte rosqueada, como a gente falou antes. Então eu vou marcar aqui 15 centímetros, vou pegar um alicate de corte para poder cortar o raio. Então eu vou pegar aqui a posição de 15 centímetros e cortar o raio ao meio. Essa ponta daqui a gente vai usar para aquecer numa chama, numa vela, no fogão, para que a gente faça um furo atravessando aqui o nosso nipple. Isso vai servir para poder ancorar o nosso raio e ajudar na hora de virar ele para fazer a curva do nosso ganchinho. Então, primeira coisa, vamos levar isso daqui e vamos fazer um furo. Então, eu já fiz o furo aqui.
como vocês podem ver, ele está atravessando. E o que eu vou fazer é utilizar o alicate para fazer uma dobra de aproximadamente 1 centímetro. E vou encaixar ele dentro desse furo. Que assim ele vai ficar bem firme para a gente poder fazer a curva, né, do nosso ganchinho. E eu, com o alicate, vou segurar ele na posição. Então, aqui ele está na posição. Eu segurei bem firme e a gente vai dar uma volta completa com ele. Aqui, ó. É bem simples. Esse raio é bem fácil de dobrar, porque ele é um raio que só tem 2 milímetros. Se ele tivesse 2,5 milímetros, seria bem mais complicado da gente fazer essa curva. Então tá aqui. Agora a gente vai retirar ele daqui de dentro, né? E olha só, a gente já tem parte da curva pronta, como vocês podem ver aqui, ó. E agora com o alicate a gente vai posicionar nesse ponto aqui e vai fazer a dobra final. Isso corresponde a 2/3 da curva, né? Se você quiser, você pode fazer um X para você se orientar com relação ao ponto ideal da dobra. Aí, vamos ver se ele já foi o suficiente. Abrir só um pouquinho aqui. Perfeito. E agora essa parte aqui é a dobra final para dar esse acabamento daqui, para não ter nenhuma ponta que possa machucar. Então a gente vai vir com o alicate aqui nessa posição e fechar. Muito bem. E está pronto o nosso ganchinho. Agora a gente vai cortar o aro e fazer o furo para fixação do ganchinho. Agora que nós já temos aqui o aro totalmente limpo, a gente vai fazer a marcação para os cortes do aro, para que a gente possa fazer o nosso cabide. Então agora eu posso cortar isso aqui com arco de serra, posso usar uma maquita com um disco próprio para cortar metal, né? E eu vou levar isso aqui para fora para fazer o corte. Volto já já. Então nós já cortamos o aro. Eu já aproveitei, limei os cantos, lixei aqui para não ficar nenhuma quina, nada que fique cortante, que possa se prender na roupa, né? E agora a gente vai fazer a marcação do centro do arco para a gente poder fixar o nosso ganchinho, né? Para isso a gente vai tirar aqui a medida. A gente está vendo que aqui tem uma medida de aproximadamente 40 centímetros. A gente vai marcar aqui a posição do centro com 20 centímetros. Tá aqui. Que corresponde a essa linha de cá. Então eu vou vir com o meu marcador e fazer aqui a marcação, e aqui também eu vou fazer a marcação do centro do furo, que não é necessariamente a marcação dos furos que tem aqui no nosso aro, que é uma coisa muito importante, que você pode ter a ideia de querer usar ele já como um centro de furo. Alguns estão no centro, outros estão fora de centro. Então basta que você escolha bem o local, né, que seja um desses daqui que está localizado no centro, para que o seu gancho não fique fora do centro. Então agora que a gente já furou o aro, a gente arredondou os cantos do aro para não ficar nenhuma quina, nenhuma parte cortante, né? A gente vai proceder à montagem do gancho. O nosso ganchinho, ele vai ser preso usando o próprio nipple
né, que vem junto com o aro. Só que a gente vai usar dois nipples, um vindo por esse lado daqui e o outro pelo outro lado. Como a gente não consegue fazer com que o nipple ele fique totalmente preso, porque ele tem uma parte longa, né? Se eu prendesse aqui ele ia ficar meio solto, a gente vai usar um espaçador aqui, né, para deixar ele bem firme. Para isso a gente vai pegar um pedaço de tubinho, e esse tubinho, a única coisa que ele precisa é caber dentro dessa parte do nipple, desde que fique uma certa folga, né? Então, por exemplo, se a gente for usar a tampinha de câmara de ar, ela está muito grande, então eu tenho que cortar com ela com um pouco menos de 1 centímetro para ficar no tamanho adequado. E é bem simples de fazer a montagem. A gente vai simplesmente pegar o nipple, colocar aqui para a parte de baixo, a gente vai pegar a borrachinha, colocar aqui como espaçador e a gente vai simplesmente atarrachar ele no lugar. Aqui, ó. E é só depois dar um aperto e alinhar o gancho na posição. E está pronto o nosso cabide. Como a gente falou antes, vocês podem pintar o aro se vocês quiserem, pode deixar ele na cor original, na cor do alumínio ou na cor que ele veio. E você pode fazer vários desses. Em geral, algumas partes do aro vêm danificada. Se o dano não for muito grande, você pode utilizar ele como cabide, desde que ele não tenha nenhuma parte cortante ou que enganche na roupa. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like lá pra gente e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.